que nova era foi inaugurada. Nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia. Ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder. Eis nosso canto, aleluia. Esses 3 minutinhos de música é para chamar todo mundo para participar conosco aqui ao vivo. Eu fico até sem jeito aqui, vou aprendendo a ficar diante da câmera. Gente, seja bem-vindo você que está aí ao vivo conosco. Este programa é um programa gravado depois, salvo em nosso Facebook, e se você quiser assistir em outro dia, também poderá fazê-lo. No entanto, ao vivo, o importante é que você pode participar, mandando perguntas, fazendo alguma partilha de algum tema, dentro do tema de algum assunto. Então seja bem-vindo você que está aí. Juntamente com esse programa nosso, que é a Escola da Fé, temos também aos sábados, 8 da noite, nosso programa Espiritualidade, Caminho a Percorrer. São 2 momentos diferentes que se complementam, se completam. Nosso projeto é justamente ter conteúdo de reflexão para cada um. Pois é, hoje o assunto nós temos como assunto Cristo, é Cristo quem celebra ao Pai. Numa dimensão ainda litúrgica, que eu vejo que é tão importante para nós, ok? Cristo venceu, ressuscitou, aleluia. Estamos nesse tempo de Páscoa. Semana que vem vamos tratar sobre a vida de oração e assim por diante, vários temas do Catecismo da Igreja Católica. Hoje, meu interesse é trazer alguns textos bíblicos para que a gente possa refletir sobre a pessoa de Jesus e o que a Igreja celebra na pessoa dele, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, que sua paz, que sua saúde, que a sua plenitude esteja em seu coração e em sua vida. Glória a vós, Senhor. Eu trago aqui o texto de hoje, o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 16 a 21, para que a gente possa fazer desse texto um momento de oração. É o seguinte: de fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Ora, o julgamento consiste nisto: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam manifestadas, já que são praticadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus, Ele deu seu Filho Jesus para o mundo. Não apenas enviou,
Ele deu para o mundo. Assim começa o Evangelho de hoje. Não apenas o enviou. Entregou. Imagine um pai, uma mãe, que existencialmente deixa seu filho partir para uma nova missão, partir para uma realidade nova, desafios. Deus Pai deu seu Filho Jesus para o mundo, para que esse mundo fosse salvo. Não mandou seu Filho Jesus para julgar o mundo, mas para transformá-lo. Isso é muito profundo para nós, dentro do tema que nós vamos tratar, a pessoa de Jesus Cristo. Ele, claro, no outro evangelho fala, eu vim ao mundo, o mundo não me acolheu, mas no entanto eu não sou deste mundo. Mas outro texto fala, Pai, não tire eles do mundo. Então, o que é mundo aqui? Mundo é a realidade humana quando estava contrária, uma realidade contrária ao projeto de Deus. Então, no Evangelho de João, mundo é a decisão humana de viver contrariamente a Deus. Não é o mundo enquanto realidade que nós temos e somos, porque isso foi amado e foi redimido por Cristo. Que Deus nos ilumine nesta noite, em nossa vida toda, para nosso crescimento pessoal e também, por que não, comunitário. Amém. Em tom de introdução, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo que existe foi criado para Jesus Cristo e foi criado por Ele. Ele participou, junto da Trindade, é claro, da criação. No livro de Sabedoria diz assim, que a sabedoria, que aqui é o próprio Cristo, lá no Antigo Testamento, a sabedoria era como que uma arquiteta brincando com os filhos dos homens. Olha que bonito. O arquiteto, Jesus Cristo, a sabedoria, o verbo, a inteligência de Deus, que se encarnou depois, é revelado em sabedoria como o arquiteto, como alguém que brinca com os filhos de Deus, filhos dos homens. Tudo foi criado por Ele e para Ele, para Ele. O plano salvífico de Deus é o seguinte: Deus Pai, a Trindade toda criou, e Deus Pai deu seu Filho para redimir toda a humanidade e para o perdão dos pecados. Isso é fundamental. Perdão dos pecados. Isto, para a teologia cristã, é toda a realidade do mundo que estava contrária ao projeto de Deus. Jesus Cristo redimiu. É o Redentor. Redenção, para nós compreendermos bem, é um preço que se pagava para libertar escravos, ou alguém que fizesse algum mal ilegal contra a justiça. O irmão mais velho poderia pagar um resgate para libertar o irmão mais novo. Então era a redenção, o Redentor. Jesus, o Redentor da humanidade. Então restaurou a humanidade toda. Essa é a nossa convicção. Cristo entregará a realeza a Deus Pai. Primeira carta aos Coríntios 15, 24. Vamos tratar melhor sobre isso dentro do texto bíblico, quando então tudo que foi criado, o Pai, que sonhou uma humanidade feliz, justa, fraterna, íntegra, plena, na pessoa de Jesus, na redenção que Jesus realizou. Então, ele tem a preocupação, ele tem a missão de entregar para o Pai toda a realeza. É Jesus que é o missionário do Pai. E nós, pela ação do Espírito, participamos disso, celebramos isso. Celebramos a realidade. A realidade de Deus é a nossa realidade também. É Cristo que celebra e que vive a redenção, esta realidade.
nós temos muito bem presente na liturgia que nós celebramos. Veremos isso daqui a pouco. Muito bem. A situação que vivemos, ela é uma situação querida por Deus, amada por Deus e deve ser transformada pelos homens. Já o foi na pessoa de Cristo. Hoje, no mundo, na história, em nosso país, em nossa cidade, tudo deve ser transformado conforme o plano salvífico de Deus. Eu fico lembrando aqui no dia 19 de abril, Dia do Índio. É motivo de celebrar? Sim, motivo de celebrar, enquanto que são nossos irmãos que estiveram aqui antes de nós chegarmos, em 1500, os índios já estavam aqui, eles são os donos da terra e hoje são dizimados. É motivo de celebrar? Sim, a natureza que agradece e muito pela cultura indígena, quando eles não fazem, não tinham interesse capital de economia, mas era uma barganha de talentos e objetos e bens que possuíam, uma barganha entre si para que pudessem então ter uma vida em comum e o bem para todos. Quando uma criança nasce no meio dos índios, até hoje, é uma festa muito grande, pois a vida é continuada. Mas quando o idoso falece, choram porque está perdendo na história do seu povo alguém que traz toda uma sabedoria, traz toda uma história por trás daquela pessoa. Celebramos também 21 de abril, Tiradentes, o mártir. Até os historiadores podem questionar, será que a morte de Tiradentes foi, de fato, dentro do contexto de alguém que quis se entregar ou foi forjada essa morte? Então, há questionamento em cima disso. E hoje, 22 de abril, descobrimento do Brasil. Descobriram o que já estava descoberto pelos índios, mas hoje nós celebramos, devemos redescobrir o Brasil. Ainda mais nesse período agora de isolamento social, temos que redescobrir o sentido da vida, o sentido da fé, o sentido da pessoa humana. Isso é muito importante. Então, eu trago aqui essas três celebrações: Índio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil, para que a gente possa saber que Cristo, Deus, está preocupado com o bem-estar de toda a humanidade. E aqui no Brasil temos essas três situações que devem ser mais parecidas com o projeto de Deus. Há muita ganância de poder, há muita ideologia política que põe o ser humano em segundo plano, porque daí a economia, o capital, ou os interesses pessoais, ou o poder, o prestígio, podem falar mais alto, e não só a questão dos índios, mas todo o povo brasileiro pode estar sendo prejudicado na sua dignidade e nos seus direitos. Então, onde está aqui a presença de Cristo? Então, a redenção realizada na pessoa de Cristo deve ser continuada, atualizada. Nele já aconteceu, mas a história humana precisa acolher isto e viver isto. Cristo, cabeça do corpo, nós, membros do corpo. Cristo é a cabeça, nós somos membros. O corpo é um só, isso é importante. Há um corpo que tem a cabeça e que tem os membros. Você nunca viu um corpo andando por aí sem cabeça, nem uma cabeça andando sem corpo, não existe. Há uma unidade entre corpo e cabeça, certo? Muito bem, então nós somos chamados a pensar bem nisso. Cristo é a cabeça, nós somos membros. Em outras palavras, quando Cristo celebra ao Pai e quando redime, Ele redime agora unido aos seus membros, que é o corpo de Cristo. Ok? Muito bem. Podemos tirar isso aqui, por favor? Pode tirar uma fumaça fazendo aqui de um... Isso, muito obrigado. Temos três textos que eu trago. Veja só. Efésios 1, 22 a 23. Deus pôs tudo debaixo de seus pés
e o constituiu acima de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. Em Romanos 12, 5 diz: embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e cada um de nós membros uns dos outros. E 1ª carta aos Coríntios 12, 27 diz: vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. Falar de Cristo, não dá para dizer falar de Cristo sem falar da igreja. E a igreja não é apenas a instituição também, não é apenas papa, bispo, padres, mas é tudo o mistério dos batizados, mergulhados no mistério de Cristo. Tanto que ele, o ressuscitado, nos ressuscita também, porque participamos da sua vida. Eu trago Colossenses 1, de 13 a 20, o texto para nós analisarmos juntos aqui. Foi ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele todas as coisas têm consistência. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio, primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia. Pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz por meio dele, por seu sangue derramado na cruz. Eu chamo a atenção nesse texto. Cabeça, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é a cabeça da igreja e todas as coisas nele foram criadas. Então, é Cristo o centro de toda a história, todo o cosmos, toda a realidade divina e humana. Primeira carta aos Coríntios 15, 24 a 28. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a seu Deus e Pai, depois de destruir todo o principado e toda a autoridade e poder. Pois é preciso que ele reine até que Deus ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Ora, quando ele disser tudo está submetido, isso evidentemente não inclui aquele que lhe submeteu todas as coisas. Mas quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. É um texto um pouco longo, mas é preciso que ele reine até que Deus ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Para que Deus seja tudo em todos. Esta é a missão da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. O Evangelho, prólogo, o começo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, o versículo 14, o versículo 18, diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que existe. Então, tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada existe. Vamos entender aqui, não é apenas um texto bíblico de uma ideia, mas é objeto de fé que temos como cristãos, mas também toda pessoa de boa vontade. Todos os cristãos, nós temos obrigação, o dever de ter a pessoa de Jesus Cristo como referência para a nossa vida humana e para a vida comunitária, social também. Ainda continua o texto. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós.
Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. É a verdade do Verbo encarnado, veio morar entre nós. E por fim, ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. Na intimidade do Pai, da ação do Espírito também, mas os evangelistas e Paulo, sobretudo, não têm a preocupação de falar do Espírito, porque o Espírito está na pessoa de Jesus, numa unidade com o Pai. Então, sempre ele age no Espírito para que cumpra a vontade do Pai. A primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, desde o princípio da fé cristã, o que ouvimos, o que vimos, o que apalpamos, olha a experiência de João, escrevendo a primeira carta. A comunidade de João percebe no Verbo encarnado alguém que pode ser tocado, visto, experimentado. Estava junto do Pai e tornou-se visível para nós. E a comunhão que Jesus vive com o Pai, nós também podemos, na pessoa de Jesus, viver essa comunhão com o Pai, porque Ele abriu as portas para essa realidade. Para que tudo isso aconteça, para que isso aconteça e tudo aconteça na alegria, em plenitude. O Papa Francisco tem falado muito da alegria, que é dom do Espírito, inclusive, que é um convite para nós termos uma vida em Deus, onde vivemos e convivemos numa plenitude de vida. Então, esses textos bíblicos, eu os trouxe aqui para iluminar a nossa convicção sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Estando convictos da pessoa dele, o ressuscitado que se faz presente em nossa vida, em nossa história, na realidade da nossa história humana, não nas nuvens. Agora podemos até concluir sobre a liturgia. Sacrosanto Concílio é um documento do Concílio Vaticano II, que concluiu-se em 64, diz assim: a obra da salvação é realizada por Cristo, Cristo que realizou a salvação. Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, tendo falado outrora muitas vezes, de muitos modos, aos nossos pais pelos profetas, quando chegou a plenitude dos tempos, enviou seu Filho, Verbo feito carne, ungido pelo Espírito Santo, a evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, como médico da carne e do Espírito, mediador entre Deus e os homens. A sua humanidade foi, na unidade da pessoa do Verbo, o instrumento da nossa salvação. Por isso, em Cristo, realizou-se plenamente a nossa reconciliação e nos foi dada a plenitude do culto divino. Esta obra da redenção dos homens e da glorificação perfeita de Deus, prefigurada pelas sagradas obras divinas, operadas no povo do Antigo Testamento, realizou-a Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal, na sua bem-aventurada paixão. Também da ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão, pelo qual, morrendo, destruiu a nossa morte e, ressurgindo, restaurou a nossa vida. Efetivamente, foi do lado de Cristo, adormecido na cruz, que nasceu o sacramento admirável de toda a Igreja. Então, na pessoa de Jesus, nós temos os sacramentos, que é modo de celebrar essa realidade de Cristo. A Igreja, no exercício da liturgia, continua a obra da salvação.
Então, na história, a igreja, mas também toda pessoa de boa vontade, mas a igreja de modo particular realiza, atualiza, faz acontecer hoje a salvação, a redenção realizada por Cristo. Como Cristo foi enviado pelo Pai, também ele enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para que, pregando o Evangelho a toda criatura, anunciasse que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos libertara do poder de Satanás e da morte, e nos transferira para o reino de seu Pai, mas também para que realizassem a obra de salvação que anunciavam, mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gravita toda a vida litúrgica. Então celebramos a realidade de Deus na liturgia, nos sacramentos. Cristo está presente nas ações litúrgicas. A liturgia como exercício da função sacerdotal de Cristo, exercício no qual, mediante sinais sensíveis e do modo próprio de cada um deles, é significada e realizada a santificação do homem e o culto integral é exercido pelo corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja, isto é, a cabeça e os membros. Portanto, qualquer celebração litúrgica, enquanto obra de Cristo, sacerdote e do seu corpo, que é a Igreja, é ação sagrada por excelência, cuja eficácia não é igualada sob o mesmo título de grau por nenhuma outra ação da Igreja. Toda ação da Igreja deve convergir para a liturgia. Vai para a liturgia e sai dela toda a ação da Igreja. A liturgia não é toda a atividade da Igreja. Aqui, no número 9 do Sacro Santo Concílio, eu li o 7, li também, eu li o número 6 no Sacro Santo Concílio, e no número 5 também. No número 9 fala assim, que a Igreja ela é levada a evangelizar a todas as pessoas, a mostrar com testemunho e com a palavra para todas as pessoas não batizadas. Elas também devem descobrir Jesus Cristo, a verdade de Jesus Cristo. Mesmo aquelas religiões que não professam a pessoa de Cristo, aquelas religiões que não professam, não são cristãs, recebem de Cristo também os benefícios. O verbo, a verdade do verbo, a verdade de Deus também está presente em muitas pessoas e em muitas religiões. Temos que perceber a ação do Espírito na vida de todas as igrejas, de todas as religiões no caso. Então a liturgia, ela não... Nós como católicos cristãos celebramos esse mistério, no entanto vai além. Esse mistério vai além dos batizados. Mas como batizados celebramos e fazemos acontecer esta realidade. Por fim, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1068, diz assim: é este mistério de Cristo que a Igreja proclama e celebra na sua liturgia, para que os fiéis dele vivam e dele deem testemunho no mundo. A liturgia, com efeito, pela qual, sobretudo no sacrifício eucarístico, se atua a obra da nossa redenção, contribui em sumo grau para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira Igreja. Verdadeira Igreja aqui, repito, não é apenas a instituição, mas é a participação no mistério, na vida e na missão de Jesus Cristo, como batizados que somos. Quem não é batizado pode também fazer a vontade de Deus, deve fazer a vontade de Deus, revelada por Jesus Cristo. E daí faz parte também desse mistério do amor de Deus, da sua misericórdia. Muito bem. Então que possamos sair desse nosso programa convictos que Deus permanece conosco e age também. Tá bom? Que Deus nos ajude, então. Nós temos algumas perguntas aqui. É uma manifestação. Vamos ver. O Sidney,
a Maria Luísa, a Odete, a Lúcia Helena, a Maria Aparecida, o Fábio, a Cleusa, o Nivaldo, o Walter, Luzia, a Regina, Graça de Maria, a Gracinha, a Ângela, Doralice, a Nice Campos, que é também a esposa do Diácono Olinto, e Eusemira estão nos acompanhando. Muito obrigado, viu, por vocês estarem aí do outro lado da câmera para que a gente possa fazer acontecer esse programa, né? É tão exigente para nós estarmos aqui desse lado, conversando e falando, mas nós vamos aperfeiçoando ainda mais. Deixa eu falar baixinho aqui. O isolamento social termina no dia 10 de maio, até na cidade de São José dos Campos, hein? Vocês viram? Até aqui. Vai continuar. E depois que acabar o isolamento social, nós veremos ainda o que fazer para que não haja aglomerações. Vamos receber ainda orientações do governo, da ciência, da própria diocese, do nosso bispo diocesano. Vamos com calma, com paciência, e assim a gente vai se adaptando e aprendendo. Mas o mais importante é a sinceridade e a simplicidade de tudo que fazemos e falamos. Tá bom? Eu encerro. Olha, quem está nos acompanhando, acompanhe toda quarta-feira, 8 da noite. E compartilhe esse programa para os seus amigos também. E não deixe de clicar no sininho para que receba notificação sempre que tiver alguma novidade na nossa paróquia. Eu encerro rezando aqui a oração muito bonita e muito propícia para nosso tempo pascal, a oração que o Papa Francisco fez. Ele era secretário da Conferência de Aparecida e o Papa Bento aprovou esta oração junto com os bispos aqui da América Latina. Então, um documento de Aparecida, muita novidade para nós, que foi escrito no período em que a Igreja sempre viva, em 2007. A oração é assim, e eu convido você para meditar também e rezar. Que, aliás, semana que vem o assunto vai ser sobre oração, iniciativa de Deus. Deus é quem tem iniciativa na oração, não somos nós. É o assunto para a semana que vem. Ficai conosco, Senhor. Acompanhai-nos, ainda que nem sempre tenhamos sabido reconhecer-vos. Ficai conosco, porque as sombras vão se tornando densas ao nosso redor. E vós sois a luz. Em nossos corações se insinua a desesperança, e vós nos fazeis arder com a certeza da Páscoa. Estamos cansados do caminho, mas vós nos confortais na fração do pão para anunciar aos nossos irmãos que, na verdade, vós ressuscitastes e nos destes a missão de ser testemunhas da vossa ressurreição. Ficai conosco, Senhor, quando ao redor da nossa fé católica surgem as névoas da dúvida, do cansaço ou da dificuldade. Vós que sois a própria verdade como revelador do Pai, iluminai nossas mentes com a vossa palavra. Ajudai-nos a sentir a beleza de crer em vós. Ficai em nossas famílias, iluminai-as em suas dúvidas, sustentai-as em suas dificuldades, consolai-as em seus sofrimentos e na fadiga de cada dia, quando ao redor delas se acumulam sombras que ameaçam sua unidade e sua natureza. Vós que sois a vida, permanecei em nossos lares, para que continuem sendo ninhos onde nasça a vida humana abundante e generosamente, onde se acolha, se ame, se respeite a vida desde a sua concepção até o seu término natural. Ficai, Senhor, com aqueles que em nossa sociedade são mais vulneráveis. Ficai com os pobres, com os indígenas e com os afro-americanos, que nem sempre encontraram espaço e apoio para expressar a riqueza de sua cultura e a sabedoria
de sua identidade. Ficai, Senhor, com nossas crianças e com nossos jovens, que são a esperança e a riqueza de nosso continente. Protegei-os de tantas insídias que atentam contra a sua inocência e contra as suas legítimas esperanças. Ó bom pastor, ficai com nossos anciãos e com nossos doentes. Fortalecei todos em sua fé, para que sejam vossos discípulos e missionários. Amém. Então que Deus abençoe cada um de nós, possamos continuar firmes na fé e também no compromisso com a verdade de Deus e a verdade do ser humano. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que esta bênção permaneça para sempre. Amém. E até semana que vem. Muito obrigado pela sua presença e da sua participação. Fique em paz. Amém. Cristo venceu.